Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser. Aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhos que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme, conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de culpas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamourosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado. E isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam, e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna o refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que, diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados, e tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser. Aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhos que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme: conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que, juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de culpas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamourosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado. E isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam, e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna um refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que, diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados, e tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como o Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser, aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhos que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme: conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que, juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de culpas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamourosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado. E isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam, e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna um refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que, diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados. E tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser. Aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhos que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme: conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que, juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de Koopas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamurosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado. E isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam, e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna um refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que, diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados. E tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser. Aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhos que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme, conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de culpas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamurosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado. E isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam, e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna o refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados, e tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser. Aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhas que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme: conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de culpas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamourosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado, e isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna o refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que, diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados. E tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. A história começa mostrando Mario e Luigi tentando ganhar a vida como encanadores. Eles não são muito respeitados, a família não leva muito a sério e a vida não anda nada fácil. Até que, num dia qualquer de trabalho, eles acabam entrando nos esgotos da cidade e acham um cano bem diferente. Esse cano não é normal, ele brilha, parece mágico, e quando eles entram, pronto, são sugados para outro mundo, completamente diferente do que conheciam. É aí que a aventura de verdade começa. Só que logo no início já dá ruim. Mario e Luigi são separados. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar cheio de cogumelos gigantes, castelos encantados e criaturas fofinhas como Toad, que logo vira seu amigo e parceiro de jornada. Já Luigi acaba caindo no lado sombrio, numa terra dominada por monstros e pelo vilão Bowser. Aquele cascadura com cara de dragão e casco cheio de espinhos que todo mundo conhece dos jogos. Bowser não é só um vilão qualquer, ele tem um plano enorme: conquistar todos os reinos daquele universo mágico e se casar à força com a princesa Peach. Ele acha que, juntando poder e impondo medo, ninguém vai conseguir derrotá-lo. E adivinha, a chave para enfrentar ele acaba sendo justamente o Mario, que até então não passava de um encanador comum do Brooklyn. Quando Mario chega ao Reino Cogumelo, conhece a princesa Peach, que não é aquela donzela indefesa esperando ser salva. Muito pelo contrário, ela é forte, destemida e lidera seu povo contra as ameaças de Bowser. Ela percebe que Mario tem coragem, mesmo sendo atrapalhado e sem experiência, e decide treiná-lo para lutar. Aqui a gente vê várias referências divertidas aos jogos, como os percursos cheios de obstáculos, os blocos com poderes e até as roupas especiais que dão habilidades diferentes. Enquanto isso, Luigi está preso nas garras de Bowser, vivendo momentos de tensão e medo. Ele vira praticamente o refém usado para atrair o Mario. Só que o laço entre os irmãos é tão forte que Mario não desiste de jeito nenhum de resgatar Luigi, mesmo sabendo que Bowser é muito mais poderoso do que ele. A aventura vai crescendo cada vez mais. Tem corridas em karts no estilo Mario Kart, com pistas malucas e batalhas cheias de itens explosivos, tem batalhas contra exércitos de culpas e tem também cenas engraçadas que quebram a tensão. Mario, Peach, junto com Toad, vão reunindo aliados e tentando encontrar forças para enfrentar Bowser de igual para igual. Tudo começa com Mario e Luigi em Nova York, vivendo a vida simples e nada glamourosa de encanadores. Eles são dois irmãos que acreditam muito no trabalho que fazem, mas a verdade é que ninguém leva eles muito a sério. A família, por exemplo, acha que a ideia deles de ter o próprio negócio de encanamento é um sonho meio furado, e isso pesa no coração do Mario, porque ele sempre quer provar que é capaz de algo maior. O Luigi, por outro lado, é mais medroso, mas nunca larga o irmão. Ele tem aquela loyaldade que deixa claro desde o início que, mesmo tremendo de medo, ele vai junto em qualquer coisa que o Mario inventar. E aí vem a primeira virada. Um encanamento gigante começa a dar problema nos subterrâneos da cidade e os dois se jogam lá embaixo para tentar resolver. O que parecia mais um trabalho normal vira uma descoberta maluca. Nos esgotos, eles acham um cano brilhante, que não é nada parecido com o que já tinham visto. Ele parece mágico, quase vivo, cheio de energia. E claro, como bons encanadores curiosos, eles vão investigar. Quando entram nesse cano, pronto, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Eles são sugados por uma espécie de vórtice, como se fosse um portal para outra dimensão. Aqui o filme já mostra aquele choque visual, cores vibrantes, sons diferentes, tudo muito além do que um humano normal conheceria. Só que a viagem não é tranquila. No meio do turbilhão, os irmãos se perdem um do outro. Mario tenta segurar Luigi, mas as mãos escapam, e cada um é lançado para um lugar diferente. Essa separação é importante, porque é justamente isso que vai mover toda a história. Mario vai querer reencontrar o irmão a qualquer custo. Mario cai no Reino Cogumelo, um lugar que parece saído diretamente de um videogame. Campos cheios de cogumelos gigantes, criaturas fofas andando de lá para cá e um clima de fantasia misturado com perigo. É aqui que ele conhece o Toad, aquele cogumelo falante super animado que não perde tempo em ajudar. Toad percebe que Mario está perdido e o leva para conhecer a pessoa mais importante do reino, a princesa Peach. Enquanto isso, Luigi não tem a mesma sorte. Ele cai direto numa região escura, assustadora, dominada por lava, esqueletos e monstros. Esse é o território de Bowser, o grande vilão. Luigi, que já era medroso, fica em pânico total. Ele é capturado pelos capangas de Bowser e aqui a gente vê como ele se torna o refém perfeito para os planos do vilão. Bowser percebe que usar Luigi como isca vai ser ótimo para atrair Mario. E quem é Bowser, afinal?
Um vilão enorme, imponente, meio dragão, meio tartaruga, com uma risada ameaçadora e um plano bem claro: dominar todos os reinos daquele mundo mágico e, de quebra, se casar à força com a princesa Peach. Ele acredita que ninguém pode parar sua força, e o pior é que ele realmente tem um exército gigantesco ao seu lado. De volta ao Reino Cogumelo, Mario finalmente conhece Peach. Só que, diferente das versões antigas dos jogos, aqui ela não é uma princesa indefesa esperando ser salva. Ela é forte, decidida e sabe lutar. Quando Mario conta que está procurando o irmão, Peach entende a dor dele, mas também vê ali uma oportunidade. Se Mario é corajoso o bastante para atravessar esse mundo desconhecido por Luigi, talvez ele também possa ajudar a enfrentar Bowser. É nesse ponto que a jornada começa a se desenhar. Peach leva Mario para treinar, mostrar como funciona aquele universo de blocos flutuantes, itens mágicos e desafios quase impossíveis. Mario tropeça, cai, se dá mal várias vezes, mas tem uma coisa que chama a atenção: ele não desiste. Toda vez que erra, ele levanta e tenta de novo. É exatamente esse detalhe que faz Peach acreditar que, apesar de ser apenas um humano comum, ele pode sim se tornar um herói. Depois do choque inicial de cair num mundo cheio de blocos mágicos, cogumelos que andam e princesas que lideram reinos, Mario começa a perceber que não dá mais para pensar como o encanador de Nova York. Se ele quiser reencontrar Luigi e enfrentar o tal Bowser, vai precisar aprender rápido como sobreviver ali. E quem assume esse papel de guia é a princesa Peach. Peach já deixa claro logo de cara: Bowser não é brincadeira. Ele está reunindo forças, dominando reinos e não vai parar até tomar conta de tudo. E como se não bastasse, ele ainda está obcecado com a ideia de casar com ela. Só que Peach não é do tipo que espera ser salva. Ela está preparando o seu povo, juntando aliados e treinando para resistir. Então, quando vê Mario, um humano atrapalhado mas cheio de coragem, ela enxerga ali uma chance inesperada. Talvez ele seja o aliado que faltava. E é aqui que começa uma das partes mais divertidas do filme: o treinamento de Mario. Peach leva ele até um percurso que parece um nível direto dos jogos, cheio de plataformas flutuantes, blocos suspensos no ar, canos que levam para outros lugares e inimigos que aparecem do nada. Para Mario, tudo é novidade. Ele tenta pular de um bloco para o outro, mas erra e despenca. Ele tenta quebrar um bloco com a cabeça, mas só se machuca. Ele tenta desviar de inimigos, mas acaba levando pancada. Enfim, é um desastre. Só que aí entra a principal característica dele: Mario não desiste. Cada vez que cai, ele levanta. Cada vez que erra, ele tenta de novo. Peach observa isso com atenção, porque para ela isso é mais valioso do que a habilidade ou força. Mario pode ser fraco agora, mas sua determinação é algo que nenhum vilão consegue quebrar. No meio desse treinamento, o filme mostra várias referências dos jogos. Ele encontra blocos com o famoso ponto de interrogação e descobre que eles guardam itens especiais. Ao encostar, Mario ganha poderes diferentes: o cogumelo vermelho que o faz crescer, a flor de fogo que permite lançar bolas de fogo e até a roupa de gato, que dá agilidade absurda e habilidade de escalar paredes. Cada vez que ele experimenta um poder novo, a cena é engraçada porque Mario fica tudo perdido tentando controlar, mas aos poucos vai pegando o jeito. Enquanto Mario treina, Luigi está preso nas mãos de Bowser. Aqui a gente vê o contraste. Enquanto Mario descobre coragem, Luigi está no meio do medo puro. Ele é levado para a prisão, onde encontra outros personagens capturados. E tudo parece sem saída. Essa parte é importante porque reforça a ligação dos irmãos. Luigi pode estar tremendo, mas a lembrança do irmão é o que dá força para ele segurar firme e acreditar que não vai ficar sozinho para sempre. De volta ao Reino Cogumelo, Peach decide que está na hora de procurar reforços. Sozinha, ela e Mario não vão dar conta do exército de Bowser. Então, ela resolve levá-lo até a terra dos Kongs, aquele povo forte e guerreiro, liderado pelo Donkey Kong. O caminho até lá é cheio de obstáculos, mas também é uma oportunidade de Mario mostrar que está melhorando. Ele já não cai em todas as armadilhas, consegue usar os poderes de forma mais estratégica e vai aos poucos provando que não é apenas um encanador perdido. E tem também o Toad, sempre por perto, garantindo o lado cômico da jornada. Ele é baixinho, mas valente e insiste que quer lutar também, mesmo que não tenha força.
O trio, Mario, Peach e Toad, começa a se formar, e a gente percebe que não é só sobre luta, mas sim sobre amizade e confiança. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.